Meus amados, para quem já estudou a palavra do Senhor, é que eu queria pregar hoje, né? Trazer uma mensagem para você nesse culto de ceia sobre uma grande verdade que acontece com cada um de nós, né? Nós estamos em obras, ok, queridos? Nós estamos em obras. E o dia que você achar que não está em obra, você vai, vai ter problemas com isso. Essa semana, todos nós fomos surpreendidos aí com uma péssima notícia daquele prédio de 24 andares que desabou lá no centro de São Paulo. Era um prédio que tinha sido ocupado, ele foi invadido, era um prédio do governo, foi invadido por alguns grupos que depois sublocaram para que uma população mais carente, uma população menos favorecida ali morasse. E cobrado um aluguel, e aquilo ali estava cheio de gente. E durante a madrugada, lá pelas 3 da manhã, segundo consta aí, os noticiários falaram, parece que houve uma briga ou um curto-circuito, ninguém sabe, começou a pegar fogo, aquele fogo tomou o prédio, e a gente viu ali gente morrendo, e gente que já não tinha nada, perdendo tudo, e aquele prédio desabando. E com o decorrer das investigações, as autoridades agora estão preocupadas em saber por que aquela estrutura caiu. E eu ouvi sobre a ordem ou a orientação do CREA, e por isso foi assunto lá em casa entre eu e Drico, foi a orientação do CREA de que deve haver uma resistência durante 2 horas, enquanto o fogo está pegando no prédio, né? Aquilo tem que resistir, aquela estrutura deve resistir pelo menos durante 2 horas. E eu estou conversando com a Drica está lembrando que o World Trade Center, quando caiu, caiu depois de 5 horas que estava sendo o fogo acontecendo, e ela começou a falar sobre a estrutura, porque lá a estrutura é metálica, eles trabalham apenas com aço. A nossa estrutura ela é metálica, mas é forrada com concreto, que dá ainda uma proteção maior ao aço, que subentende, então, que nós deveríamos ter um tempo maior, e aquela estrutura caiu em apenas 1 hora de fogo, e alguns estão dizendo que foi por um motivo, que foi por outro. Mas, enfim, em cima dessa expressão, daquela obra que caiu, a gente pode construir, então, uma mensagem para as nossas vidas, de que não é o fato de que a gente está em pé que vai nos manter de pé. Por exemplo, aquele prédio de 24 andares enorme caiu. Ele era grande, ele era imponente, ele estava sendo ocupado e, de repente, ele caiu, porque não teve a manutenção necessária. Aquele prédio caiu porque a instalação elétrica não era adequada. Aquele prédio caiu porque foi levado lá para dentro muito material de fácil combustão, madeira, papelão, e quando aquilo pegou fogo, destruiu toda a estrutura. Aquele prédio caiu porque tinha mais gente morando do que deveria morar. Aquele prédio caiu porque não tinha os equipamentos de segurança, né? Essas coisas feias vermelhas que estão penduradas aqui, que você vê nas paredes, chamadas extintores. Não tinha as portas devidamente organizadas, reguladas, as escadas, não tinha. Aquele prédio caiu porque ele não seguiu um conjunto de normas, né, e de regras que foram pensadas e planejadas para manter aquela estrutura de pé. E não é nada diferente com as nossas vidas. A Bíblia, então, é o conjunto das regras e das orientações para manter a sua vida de pé. Então, se você não obedece às regras, as coisas caem. Se você não segue as orientações, as estruturas caem. Então, presta atenção. Se você não fizer a coisa certa, vai dar errado. Pode parecer redundante, absurdo. Mas, quando a gente não faz a coisa certa, cai. Rui. Caiu. Aí, depois que cai, quem foi o culpado? Quem foi a culpa? De quem é a responsabilidade? Por que caiu? Caiu por quê? Mas já caiu. Neemias, ele está diante de uma obra. O texto de Neemias, ou o livro de Neemias, fala de uma construção.
O texto de Neemias, ou o livro de Neemias, fala de um homem que estava com a vida muito bem, obrigado. Mas ele descobriu que tinha algo que estava em ruínas, algo que tinha caído. Não deveria ter caído, mas caiu, que foram os muros de Jerusalém, e que foi o templo de Jerusalém. Não tinha que ter caído, mas caiu. Neemias, ele não vai ficar preocupado de quem foi a culpa, porque caiu. Ele não vai ficar analisando, caiu por causa do rei fulano de tal, que não seguiu a direção de Deus. O templo foi invadido por causa do povo que não fez o que tinha que ficar certo. Neemias não. Neemias, ele quando soube daquilo que tinha acontecido, capítulo 1, verso 4 do livro de Neemias, quando ele descobre que a coisa foi destruída, ele é impactado com aquela notícia, ele se senta, ele começa a chorar, e ele fala, meu Deus, quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus do céu. Por que caiu, Senhor? Eu estou triste porque caiu. Ele não começou a encontrar culpados. Ele não começou a declarar que foi por causa de ciclano, de cicrano, de beltrano, de fulano, por causa do outro. Caí por causa da igreja, caí por causa do pastor, caí por causa do governo, caí por causa do meu chefe, caí por causa... Não, caiu. Isso me entristece, caiu. Eu fico incomodado porque caiu. A grande dificuldade das nossas vidas é que, ao invés de mantermos o prédio em pé e fazer as coisas certas, se ignora os conselhos de Deus. Ou, como diz o texto de Hebreus, que é um texto forte, fala, insultamos o Espírito da graça. Rejeitamos a direção do Senhor. Não seguimos as regras de Deus. Desobedecemos a palavra. E aí a coisa dá ruim, cai. E quando cai, em vez de fazermos como Neemias fez, e essa é a orientação bíblica para as nossas vidas, que é ficar sentido, tocado, de alguma forma aflito, e nos move para uma solução, que é o que Neemias fez, quando ele foi tocado, ele depois se moveu para uma resposta. Em vez disso, muitos de nós, diante da queda, diante da destruição, diante do fracasso, começamos a querer achar os culpados. Começamos a querer achar por que deixaram cair. Então veja, se nós estamos pegando um exemplo de algo natural e trazendo para uma situação espiritual, o prédio caiu. O prédio caiu por quê? Porque tinha lá um duto de ar que era como uma chaminé, e aquela chaminé abastecia o fogo com oxigênio. Ok. O prédio caiu porque tinha material combustível. O prédio caiu porque estava fora do projeto. O prédio caiu porque tinha papelão. O prédio caiu porque pegou fogo e o material, o aço não era o adequado. Enfim, vai se achar um responsável. Mas, biblicamente falando, nós já sabemos que a nossa queda é quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o caminho, a Bíblia é a verdade e a Bíblia é a vida. Nós sabemos disso, a gente cai porque desobedece, não tem para onde ir. Todo mundo sabe. Não adianta você, quando está diante de alguém que caiu, ou diante de alguém que está com um problema, ou diante de alguém que está destruído na vida, diante de alguém que está com uma vida destruída, a gente fala, você está caído assim porque você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro, não fez aquilo outro. Isso se faz em acidentes aéreos. Porque se o avião ele caiu, vai ser feita toda uma análise para evitar que se caia de novo. Porque é algo que está sendo construído. Um prédio caiu, vamos fazer uma análise para evitar no futuro que outros prédios caiam de novo, porque é algo que está sendo construído. Agora, a construção da nossa vida, ela foi feita pelas mãos de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 1, 26 fala que o Senhor fez o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. Você é criatura de Deus, feito como perfeito, perfeita. Você é a menina dos olhos de Deus. Não tem nada errado na tua vida. Por que caiu? Caiu porque o pecado entrou. Caiu porque não obedeceu a palavra. Já sei disso. Já sabemos disso. Não precisamos ficar repetindo disso. Não precisamos ficar justificando a queda dos outros porque desobedeceu a palavra.
Não precisamos apontar para os nossos irmãos e falar, tu está ruim, tu está mal, tu está com defeito, a tua vida não vai para frente, o teu casamento não anda para frente, o teu emprego não anda para frente, o teu ministério não anda para frente, os teus filhos não andam, tudo dá errado na tua vida porque você não obedece. Ok, já sabemos. Neemias, ele ouve a mensagem da queda, e Neemias, ele não começa a dizer, foi culpa disso, culpa daquilo. Neemias, ele ora a Deus, ele se sente aflito, ele se sente tocado, e ele fala, o que eu posso fazer para resolver? Ele não apresenta culpados, ele se coloca como parte da solução. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós fomos chamados para ajudar uns aos outros. O próprio texto bíblico fala, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. É inconcebível dentro de um contexto religioso, bíblico, de alguém que segue a palavra de Deus, haver acusação de fracassos, de falências ou de tragédias, porque todos nós sabemos que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos nós sabemos que as coisas erradas que acontecem são fruto do pecado, que as desgraças, as tragédias, as falências, as destruições, aquilo que desmorona, é fruto de uma falta de obediência ao conceito bíblico. Porque diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. Jesus é o caminho, e se eu estou no caminho, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. Então eu não preciso ficar repetindo que a falência, ou o fracasso, ou a queda foi por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquilo outro. Em vez disso, Deus nos chama para contrição. Deus nos chama para um tempo de relacionamento com Ele, a nosso favor e em favor daqueles que estão do nosso lado. Em vez de acusadores, nós precisamos ser pessoas que nos afligem com a desgraça, com a falência, com a tragédia, com a queda daqueles que estão caídos. Se a igreja não tiver misericórdia daqueles que estão caídos, quem terá? Se a igreja justifica que a pessoa caiu por sua própria razão, própria vontade, ou como o pastor Ângelo diz, semeou, colheu, está caído porque agora está colhendo, ok, mas isso não justifica uma posição ou uma postura de alguém que se coloca fora do projeto de Deus, de se assentar, lamentar, chorar, jejuar e orar e se colocar como uma solução para aquilo que é a queda. Não importa quem caiu, não importa por que caiu, o que importa é que isso agora me atinge e eu me torno solução desse problema. Essa mensagem ela foi gerada no meu espírito, a partir de uma conversa que eu tive com a Drica. Eu estava sentado com ela no sábado ontem, e ontem era aquele dia que eu não queria fazer nada. Sabe aquele dia que você não quer fazer nada, queridos? Você fala assim, hoje eu não vou fazer nada, nada, nada. Pelo menos você mente, né? Você tenta dizer, não vou fazer nada. Você sabe que, que é impossível. Mas você fala, não vou fazer nada. E aí eu falei, mas eu preciso preparar a palavra para amanhã. E aí, conversando com a Drica sobre essa queda, em frações de segundo, veio um sopro de Deus sobre minha mente, e eu me lembrei, ou o Senhor coordenou as ideias do que está acontecendo. Então é algo real. Há 3 semanas atrás, eu e o Alberto levamos o Cleiton e o Gilson para uma casa de recuperação. Quem é o Cleiton, quem é o Gilson? 2 moradores de rua drogados, que não têm absolutamente produção nenhuma para a sociedade, que têm uma história ruim, triste, terrível, e que foram jogados nas drogas por sua própria escolha, e agora estão colhendo a sua própria destruição. E a crise que o pastor Ângelo teve eu vou ficar ajudando o marmanjo vagabundo? Eu não sei se você é mais espiritual do que eu, mas eu tenho essas crises. Eu não sei se você tem um nível espiritual mais elevado do que o meu, mas eu fico pensando, merece a ajuda? Por que eu vou ajudar? Para que eu vou ajudar uma pessoa? Aí levamos os 2. Na outra semana a gente foi lá para tirar limpo, porque a gente acompanha. Não é só chegar e ficar livre do problema, né? Quando Deus nos dá uma missão, a gente tem que ter o início, o meio e o fim. Afinal de contas, Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. E então,
eu voltei lá, eu e o Alberto. Aí fizemos umas compras no supermercado e levamos. Ao chegar lá, né, 50% do nosso objetivo foi frustrado, porque o Gilson foi embora. Deixamos eles numa segunda-feira, na terça ele não aguentou, foi embora. Mas o Cleiton está lá. E quando eu cheguei lá com o Alberto, o Cleiton olhou para a gente, os olhos daquele homem se arregalaram, ficou vermelho de emoção e me deu um abraço. Misericórdia. Aí eu me senti... É difícil, porque merece coisa nenhuma. E aí eu estava lá na hora do almoço. Chegamos na hora do almoço. E aí, tinha lá uns 30 homens, um bando de desocupado, um bando de viciado, um bando de drogado, mas estão ali lutando pelas suas vidas. Só que não tem recurso, não tem comida. E para ajudar, 2 deles que estavam lá e que coordenavam e que ajudavam, surtaram. Roubaram a instituição, levaram comida, levaram dinheiro e foram embora e fugiram. E eles ficaram sem comida, sem dinheiro e ali para viver. Porque é luta, queridos. E aí eu voltei de lá, o Alberto ficou desesperado. Não, vamos. O Alberto já fala esse inglês nordestino dele. Né, Alberto? Vamos comprar, vamos trazer. Eu falo, calma, peraí, fica calmo. Porque não tem mistura. Mistura é carne e comida. Não tem. Não tem arroz, não tem. Não tem feijão. Feijão tinha, né, Alberto? Mas não tinha farinha, querido. Quando o Alberto viu que não tinha farinha, o Alberto chegou a ficar... Como assim? Não tem farinha? Pastor, farinha! E a gente fica querendo ser a solução. E aí automaticamente eu me lembrei da África. E a Regilândia, a Mara, o Felipe, a Flávia, alguns foram, e a Cristina. A gente chega na África, a gente vê, não tem solução. Se eu tirar toda a minha roupa do meu corpo, vender tudo que eu tenho e ainda me entregar, não é o suficiente. Então, até que ponto eu tenho esse equilíbrio de dar, doar, tirar de mim e entregar para quem precisa, e aí até que ponto eu não tenho que fazer nada, porque a pessoa semeou, porque a pessoa está colhendo o que ela fez, porque caiu. Eu não duvido que alguém tenha ouvido essa notícia, que caiu o prédio de 24 andares, e alguém tenha dito, graças a Deus, agora vai ficar livre daquela pobreza, daquela miséria lá no centro de São Paulo. Não tenho dúvida. Morreram mesmo, tem que morrer, pobre tem que morrer, é uns desgraçados, estão ali naquele lugar invadido, não pagam imposto, eu aqui trabalhando, pagando imposto. Tem gente para tudo. E eu não vou dizer se merece ou se não merece esse comentário ou esse pensamento. Talvez mereçam mesmo, porque talvez sejam esse tipo de gente ruim mesmo. Mas eu sou igreja de Cristo, eu sou corpo de Cristo. Eu não estou aqui para julgar o que a pessoa fez, o que ela não fez. Eu não estou aqui para apontar por que caiu. Eu estou aqui para me assentar, chorar, lamentar, jejuar e ser a resposta de Deus para aquilo que foi destruído. Quem destruiu? Quem pecou? Ele ou seus pais? A glória de Deus vai ser revelada através dele. A gente precisa entender que, quanto igreja, a gente não tem o direito de julgar os nossos irmãos que estão em pecado. Claro que estão em pecado. Ora, ou tu acha que a dona Elcirã não peca? Só porque ela é veinha. Com todo respeito. Com todo respeito, linda. Eu não. Tu sim. Então quem foi? Aquela brincadeirinha de criança. Todos nós pecamos. Não é um justo sequer, ninguém. E aí, às vezes, a gente entra no espectro de que somos melhores. Não somos melhores. A gente luta, a gente se esforça mais. Talvez pela maturidade, talvez pela experiência, talvez pelo tempo de vida com Deus. Uma pessoa mais madura como Dona Elcirã, já mais ocupada com as coisas de Deus e não peque. Talvez não, mas é ela com Deus. O fato é que eu não tenho o direito de olhar para quem caiu e dizer, caiu, está errado, vai para o inferno, morreu. Não! O meu papel é sofrer, é chorar, é orar e é querer a solução para aqueles que estão no vale da sombra da morte.
Neemias, então, ele passa para a gente uma mensagem muito clara de que nós somos e estamos responsáveis por uma obra. Mário Sérgio Cortella escreve aquele livro, Qual é a tua obra? A Bíblia respondeu para ele, mas ele não quis entender. E a Bíblia responde para mim também, a minha obra é fazer a vontade daquele que me criou. A minha obra é conhecer ao Pai, é ser o corpo, as mãos, a boca, os olhos, os ouvidos do Pai nessa terra. Eu sou o corpo de Cristo. A minha obra é fazer o que Deus quer que eu faça, segundo a direção de Deus, e enquanto eu fizer isso, as coisas me serão acrescentadas, e eu entrarei em águas tranquilas. Vai ter tumulto, todo mundo vai ficar agitado, mas eu vou puxar um travesseiro, eu vou lá para a popa, que é a parte de trás do navio, e vou tirar um sono, porque eu posso descansar mesmo no meio de tempestades. Então veja, agora passa um pouquinho para Neemias, capítulo 2, verso 4 a 5. Neemias, ele não acha culpados, mas ele se coloca como uma solução. E ele, então, vai até o rei. Ele começa a se movimentar. O que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Repita assim comigo, para que eu. Outra vez, para que eu possa reconstruir. Qual é a tua obra? É uma obra de reconstrução daquilo que está destruído. Tanto na sua vida, quanto na vida de outros. Porque se os outros não merecem, por inúmeros motivos, eu também não mereço. Por inúmeros motivos, diferentes daqueles que o outro não merece. Porque se os moradores de rua que ocuparam o prédio e tacaram fogo, e brigaram, e jogaram papelão, e fizeram daquilo lá uma loucura, por isso que aquilo caiu, não importa quem é o culpado. Eles estão destruídos. Agora eu vou tentar ajudá-los. Porque senão, queridos, nós vamos entender que a nossa vida, ela é centrada em nós mesmos. E vamos perder toda a direção bíblica que nos orienta a entendimento de que nós fomos criados para o outro. Nós nascemos para o outro. O desejo intrínseco ao ser humano é de ser de alguém, é de pertencer a alguém. Nós queremos ter um pai, queremos ter uma mãe, queremos ter um filho, queremos ter uma esposa, queremos ter um esposo, queremos ter uma igreja, queremos ser de alguém e pertencer a alguém. Nós somos assim. E a maneira como nós nos tornamos assim é amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo, assim como nós nos amamos. Mas se eu começo a colocar, de alguma forma, critérios para amar o próximo, esses critérios podem me desvirtuar do amor. E esses critérios podem acabar me tornando uma pessoa egoísta e isolada. 18:1, Provérbios. O solitário busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1 fala isso. Então, se eu começo a justificar por que eu vou fazer, para que eu vou fazer, vale a pena fazer, eu estou tornando a minha vida agora fundamentada, não numa convicção de que devo ajudar, de que devo fazer, de que devo amar, de que devo dar o dízimo, de que devo ir ao culto. Não. Agora, as minhas convicções, elas são substituídas pelo merece que eu dê, merece que eu vá, merece que eu faça, merece que eu assista ao culto, merece que eu dê o dízimo, merece que eu ajude, merece que eu leia. E aí o relacionamento já não vai ser mais pela convicção, pela obediência ou pela submissão, mas agora vai ser pelo mérito. E enquanto eu pensar em mérito, quem merece? Quem merece? Mas
que me faz fazer o que eu faço? Se for meritocracia, acabou, complica. Porque o tempo inteiro eu vou ser frustrado. O tempo inteiro eu vou ser traído, aborrecido, magoado, chateado. Não vai ser do meu jeito. Não vai usar a roupa que eu quero que use. Não vai falar do jeito que eu quero que fale. Não vai se comportar do jeito que eu quero que se comporte. Aí meu filho já não serve para mim. E eu fico com raiva do meu filho, com ódio do meu filho. E já abro mão do meu filho. E o meu filho agora já não tem mais valor. Porque ele não faz o que eu quero, não me obedece. Aí começa aquela coisa, quem manda aqui sou eu, tem que ser do meu jeito, faz assim. Então tem que ser desse jeito, pá. Captaram? Estão andando? Nós fomos acostumados pela nossa cultura capitalista e fundamentada em lucro a fazermos as coisas pelo mérito. A nossa própria doutrina bíblica, ela muitas vezes nos aponta para mérito. Eu dou o dízimo, eu ganho de volta. Eu venho para Jesus, eu paro de sofrer. Eu tenho fé, tudo vai dar certo na minha vida. E se deu errado? É porque eu não estou tendo a fé suficiente. Porque a fé faz tudo. E aí eu começo a trabalhar no mérito e esqueço que é graça. E aí eu não consigo mais. Porque se eu pego um Cleiton da vida, um camarada que está na rua, que está usando drogas, que está se prostituindo, diz ele que não, mas eu não sei se produziu alguns pequenos furtos ou não. Como é que eu vou ajudá-lo? Não consigo, não dou conta, porque ele não merece. Como é que eu vou pregar a palavra? E aí você começa a entender de onde saiu a construção daquele aforismo do pastor Ângelo. Igreja é um lugar de gente que não sabe fazer direito, que faz para quem não merece que seja feito, mas faz. Você entende que não é mérito, porque se fosse por mérito, eu não vou na programação do ministério da igreja, porque o líder não me deu a atenção que tinha que ter dado, não falou comigo como tinha que ter falado. Então, agora, para liderar um ministério, eu tenho que ser amigo, eu tenho que ser político, eu tenho que ser diplomático, eu tenho que ser uma pessoa envolvente, carismática. Aí pega um líder que não é carismático, aquele ministério é um fracasso, porque as pessoas estão no ministério não por causa da essência do serviço a Deus, mas por causa do líder. Se o líder for bom, eu vou. Se o líder for ruim, eu estou fora. E enquanto a gente continuar se relacionando como o mundo prega, como o mundo é, como o mundo faz, dentro dos conceitos da administração do mundo, nós vamos acabar ignorando a essência de um Deus que manda que o que a gente faz com a mão esquerda, a nossa mão direita não olhe. Não é por mérito, é por graça. A Bíblia fala que os teus pecados foram perdoados por causa do sangue de Jesus Cristo. Você está limpo, você foi perdoado, perdoada. Nada pode te acusar, nada. A sua mente não pode te acusar, outras pessoas não podem te acusar. Satanás não pode te acusar, porque você vai até o trono da graça em nome de Jesus e fala: Pai, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho, e em nome de Jesus agora eu te peço, perdoa os meus pecados. Instantaneamente, no mundo espiritual, alguma coisa acontece que os seus pecados são apagados, jogados no mar do esquecimento, como diz a palavra, e dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Você fica limpinho, 0 quilômetro. Agora, basta ser 0 quilômetro para começar a ficar usado de novo. E aí vem de novo o pecado, e aí vem outra vez. E aí tem aquela música, todo dia o pecado vem, me chama. Por isso que eu dependo de Deus, por isso que eu espero em Deus, por isso que eu confio em Deus, por isso que eu estou em Deus, por isso que a salvação é um desenvolvimento que vai sendo construído ao longo do tempo. E se no meio dessa construção alguma coisa deu errado, aí Deus chama Jeremias e fala: vem cá, meu filho, vamos até a casa do olheiro. Aí quando Jeremias chega, está vendo aquela obra ali? Deu errado. Desconstrói e faz tudo de novo. E às vezes no meio de uma desconstrução, quem está de fora e tem uma perspectiva diferente da perspectiva de Deus, começa a dizer: pecado, morte, falta de fé, não está na igreja certa, não está no Deus certo. Só porque houve uma desconstrução, mas o próprio Deus desconstrói aquilo que está errado para a gente construir de novo do jeito certo. Não poderei eu fazer
com vocês a mesma coisa, a casa de Israel, amassar tudo de novo e começar uma obra do zero. O mundo, quando a gente chega nesse ponto, tem nome, né? É falência, é fracasso, é derrota, mas em Deus é a obra de Deus sendo realizada nas nossas vidas, é o projeto de Deus sendo realizado dentro do nosso coração. Por isso a gente não tem direito de olhar para quem está sendo reconstruído e dizer que a obra acabou. Foi muito gritante ao meu coração quando eu estava com o pastor Douglas, que é um desses que está lá no centro de recuperação, e até hoje ele está lá, e ele chegou lá viciado, e ele percebeu em mim e no Alberto uma expectativa irreal a partir da ida daqueles 2 viciados que nós levamos para o centro de recuperação. E sutilmente o pastor Douglas falou, pois é, pastor Ângelo, diácono Alberto, eu mesmo tive que ir a 10 centros de recuperação. Aí a gente ficou assustado. Quantos? 10. Entra, tenta, sai, volta. Aí volta de novo para o centro de recuperação, luta, sai, volta. Mas no 10º, ele conseguiu encontrar a restauração da vida dele. Até quanto tempo, ou quantas vezes, você deve lutar para reconstruir aquilo que, a vida de que está destruída? Aquilo que foi destruído. Quanto tempo? Então veja, quanto vale uma vida? Quanto vale a construção de uma vida? Eu vou encerrar, queridos, com Neemias capítulo 2, verso 17 e 18, porque aí entra o que eu quero efetivamente concluir nessa manhã, dizendo para você, no primeiro ponto, eu disse que você precisa não achar culpados, mas se colocar como a solução. No segundo ponto, eu disse para você que não adianta, de alguma forma, você que não achou culpados, mas se colocou a solução, ficar sem fazer nada. Você foi chamado para reconstruir, e não é por mérito, mas é por uma decisão de que agora você é corpo de Cristo, você é reconstrutor. E o terceiro ponto que eu quero dizer para você, e para concluir, está aqui em Neemias 2,17, que diz assim, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Verso 18, eu vou ler apenas o verso 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito, e eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Amém? Para reconstruir, nós precisamos de ajuda. E precisamos de gente que diga, sim, conta comigo. Sim, eu estou nessa. Sim, é um bom projeto. Eu vou te ajudar a fazer esse bom projeto. É isso que você faz quando você contribui para o reverso. É isso que você faz quando coloca uma moedinha aqui. É isso que você faz quando paga o seu carnê. É isso que você faz quando você come o almoço da juventude. É isso que você faz quando você come a cantina da igreja durante o dia. Ah, mas está caro, é R$20, mas tem oferta para missões. Você está ajudando gente, você está abençoando pessoas, você está dizendo sim a esse projeto de Deus. É isso que você faz quando você, de alguma forma, solidifica o Ministério Palavra da Verdade, a sua igreja. Você participa, você ajuda, você se envolve, você motiva. É isso que você faz. Por quê? Porque a obra é muito grande, queridos. Ninguém consegue fazer a obra sozinho. Ninguém dá conta de fazer tudo o tempo todo sozinho. Eu preciso de líderes para cuidar dos casais, preciso de líderes para cuidar dos homens, preciso de líderes para cuidar da juventude, e eu preciso de gente para poder ajudar esses líderes, e assim a gente vai fazendo o bom projeto, que é o projeto da reconstrução. E enquanto nós lutamos pela vida dos outros, nós entendemos pela palavra do Senhor, que nós estamos tendo alguém que luta pelas nossas vidas. E aí eu começo a ver a história de alguns, a história do Felipe e da Regilândia, uma história de sucesso. A história do Léo e da Aline, uma história de sucesso. A história do Igor, uma história de sucesso. E qual é a sua história? Porque o que está sendo liberado aqui
Não é algo que vai te iludir, que vai te enganar, que vai te fazer trocar, ou que vai de alguma forma manipular você, para você chegar em algum objetivo que você queira para você. O que está sendo pregado nesse ministério é a palavra da verdade. Eu não posso fazer esse projeto sozinho. Eu preciso ter Jorge e Kátia, preciso ter Lúcio, preciso ter Marise, preciso ter o louvor, preciso ter você. A obra é grande. Ah, mas as pessoas não merecem. Eu sei. Ah, o próprio pastor não merece. Eu sei. Mas se imagina se você não fizer a reconstrução ou trabalhar pelo projeto porque o pastor não merece, ou porque o seu líder não merece. Querido, quem é que merece? Quem é que merece? Então eu vou ficar em casa, não vou fazer nada para ninguém, vou pensar em mim, abre aspas, inimigo mesmo, fecha aspas. E morra todo mundo, e que se dane o mundo, e eu vou cuidar dos meus negócios, da minha vida, dos meus projetos, dos meus planos, dos meus sonhos. Só que aí você fica infeliz, porque qualquer um que se torne uma pessoa centrada dentro de si mesma, se torna uma pessoa infeliz e tende à autodestruição. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos para o outro. Deus nos criou para abençoar o outro. Deus nos criou para cuidar do outro. Por isso que a visão do Ministério Palavra da Verdade é a visão de cuidado. Um cuidando do outro.